nosso Galileu, Jesus. Jesus é o nosso Galileu. Glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, te rendo graça pelo privilégio de poder, ó Pai, contribuir com tua obra. Somos teus semeadores, Senhor, e aqui semeamos nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor, e cremos que estamos semeando numa boa terra, porque o Senhor é bom em todos os tempos e a tua palavra é fiel, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu convido vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém. Só esse versículo. Bom, o livro de Atos, ele relata quando Jesus ele ressuscita, aparece para os apóstolos e ele dá uma das últimas lições, porque ele foi 3 anos, irmão, ensinando. Preste bem atenção, foi 3 anos instruindo, 3 anos discipulando, 3 anos demonstrando, e agora chegou a vez dos apóstolos. Eles, em primeiro lugar, nasceram de novo, porque quando Jesus aparece para ele, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. Quando Jesus soprou e o Espírito Santo passou a habitar dentro deles, eles nasceram de novo. Eles nasceram de novo, eles tinham autoridade no nome de Jesus, porque Jesus disse lá em Marcos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E no versículo 17 ele diz: os sinais seguirão aos que creem. Então eles eram nascidos de novo, tinham autoridade no nome de Jesus, mas faltava somente poder. É igual aquela pessoa que já aceitou Jesus, ela tem autoridade no nome de Jesus, mas ainda não é batizado com o Espírito Santo. Tem alguém aqui essa noite que está assim? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Todos aqui já são, né? A irmã já é? É não? Crê que você pode ser hoje? Ah, glória a Deus. Então olha só, eles eram nascidos de novo. Além de ser nascidos de novo, eles tinham autoridade no nome de Jesus. Mas agora o Senhor disse: mas recebereis poder. Ele não mandou você pedir, não. Ele mandou você o quê? Receber. Irmão, tudo que Deus quer de nós é que a gente tem que aprender a parar de pedir e aprender a receber. Você não é um mendigo, não, irmão. Um mendigo que vive pedindo. Fiquei na UPA lá de 18 da noite até as 4 da madrugada. Eu perdi as contas de quantas pessoas entrou lá pedindo. Minha esposa ia lá, tomava medicação, aí o médico dizia: 40 minutos você volta. E a pressão não abaixava. Aí, quando tomou a primeira medicação, aí o médico disse: se você demora mais um pouquinho, você ia sofrer um infarto. Porque a pressão dela chegou a 20, passou dos 20, estava 21 quando chegou lá. E depois ela volta de novo e toma outra medicação e nada de baixar. E foi dando a 10 horas, 11 horas, 12 horas, meia-noite. E eu perdi as contas de quantos mendigos, irmão, entrou ali. O mendigo, ele só sabe pedir. Tem gente que só sabe pedir. Mas você sabia, irmão, que Deus não quer você pedindo?
A Bíblia diz, irmão, que é melhor dar do que receber. Deus, irmão, quer que você tenha com abundância para que você possa dar. Você sabe por que a maioria de crentes não tem? É porque não aprendeu a dar. Por isso que fica passando problemas. Irmão, a Bíblia diz que Deus dá semente ao semeador. Deus não vai dar semente a quem não semeia. É uma lei, irmão. A Bíblia diz: Deus dá semente ao que semeia. Então, irmão, Deus deu poder aos discípulos. Por isso que ele diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Preste bem atenção, ele já tinha o Espírito Santo dentro, mas não tinha o Espírito Santo sobre. O batismo com o Espírito Santo é chamado de revestimento de poder. Agora, irmão, você sabia que há muitas pessoas que é batizado com o Espírito Santo, mas não tem consciência do poder que eles têm? Sabe por quê? Porque nós olhamos muito no lado natural, esquecemos do lado espiritual. Irmão, Deus é Espírito, você é Espírito, o Espírito Santo é um Espírito, a palavra é Espírito. Em João capítulo 6, verso 63, olha só como a palavra é Espírito. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 6, verso 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Além dela ser Espírito, ela gera vida. Irmão, você é um Espírito, por isso que João 4, 24, olha só o que diz. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 4, verso 24, ele diz: Deus é o quê? Espírito. Por isso, irmão, que a gente nunca viu Deus. Por isso que Moisés nunca viu Deus. Por isso que ninguém nunca viu Deus. A Bíblia diz: ninguém viu a Deus na sua plenitude. A palavra Espírito é comparada igual à palavra grega que é chamada de ruach. Ruach é igual ao vento. Você sente o vento, mas você não vê o vento. Tem culto que nós sentimos a presença de Deus, mas não vemos Deus. Por isso, irmão, que Deus é Espírito. Aí ele diz: é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em... Por isso que a maioria das vezes o seu corpo não quer vir para a igreja. Ele diz: está cansado, estou fatigado, estou cansado. Irmão, ninguém adora a Deus com o corpo, não. Você adora a Deus com o Espírito. O Espírito que está aqui dentro, ele tem prazer de ouvir a palavra de Deus, de conversar com Deus, de ler as Escrituras, de orar. Ele tem prazer de adorar a Deus, porque foi para isso que ele foi feito. Mas a carne, irmão, não. Por isso que aqui é lá uma batalha dentro de você para vir para o culto. Por isso que é uma batalha, irmão. Por isso que o diabo faz de tudo para você não vir para o culto. Muitas vezes está tudo tranquilo, quando chega bem pertinho do culto tem um problema. Irmão, o diabo tenta fazer de tudo para você não adorar o Senhor. Só basta você ler Mateus capítulo 4, o diabo queria adoração para ele. E o que foi que Deus disse? Ei, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, irmão, o diabo, ele quer adoração, mas a minha adoração, a sua adoração agora está reservada especialmente para aquele que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então, irmão, por isso que ele nos revestiu do seu poder. Agora, para que ele nos revestiu do seu poder? Atos, capítulo 10, verso 38. Olha só, para que ele nos revestiu do seu poder. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Irmão, há um poder de Deus na sua vida. Quem está falando isso daqui é Pedro a Cornélio. Ele diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos
oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Diga assim: Deus também está comigo. Então, irmão, agora, olha só como é que nós podemos ler esse versículo. Como Deus ungiu essa igreja de Filipe Camarão com o Espírito Santo e com poder. E como nós vamos andar por toda parte, fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. A missão é a mesma, irmão. A unção é a mesma, a palavra é a mesma, o nome é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Agora, sabe o que está faltando em nós, irmão? É ousadia. Você sabia que a Bíblia diz que em Atos, capítulo 4, versículo de número 28. Atos, preste bem atenção a esta oração. Isso é Pedro. E ele diz assim, Atos, capítulo 4. Vamos ler do verso 26 para ficar melhor. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Deus e contra Jesus. Aí ele diz, verso 27, de fato, Herodes e Pôncio Pilato reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Verso 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Verso 29. Agora Pedro, o que é que ele diz? Agora, Senhor, consideras a ameaça deles e capacita os teus. Então ele está orando para que o povo de Deus seja o quê? Capacitado. Quer dizer que Pedro já orou por você, para que você fosse capacitado na palavra, capacitado no louvor, capacitado na pregação, capacitado para orar pelos enfermos. Por isso que ele diz capacitados. Mas ele não parou só por aí, ele foi mais além. E a tua palavra, Cora, vou reler de novo o verso 29. Agora, Senhor, consideras a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Noutra tradução diz com ousadia, com intrepidez. Irmão, sabe que é uma pessoa com coragem? É aquela pessoa que ora sem medo. É aquela pessoa que diz, rapaz, tem uma pessoa endemoniada, e você diz assim, eu vou ali expulsar aquele demônio, sem medo. É aquela pessoa que diz, rapaz, tem pessoa precisando de oração, diz, eu vou orar por ela agora. Corajoso, uma mulher corajosa, um homem corajoso. Aí ele diz, verso 30, estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas, por meio do, olha só, do nome do teu santo servo, quem? Jesus. Eu vou reler o 30 para você entender. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilha, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Diga assim, esse nome foi dado à igreja. Diga assim, quando eu estendo a minha mão para orar, é como fosse a mão de Deus sobre a minha vida, para fazer as mesmas coisas. Então, irmão, é assim que vai acontecer na sua vida. Aí 31 ele diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que eu estava reunido. Todos ficaram cheios do... Oh, glória a Deus! E anunciava
corajosamente a palavra de Deus. Irmão, quando Pedro terminou de orar, uma unção tomou uma unção fluiu naquele lugar. O pessoal saiu de lá com tanta energia, com tanto poder, com tanta unção. É como se dissesse: onde está o enfermo para eu orar por ele agora? Onde está o doente para eu orar por ele agora? Onde está o morto para eu ressuscitar ele agora? Então, irmão, nós precisamos ter consciência da unção que está sobre a nossa vida. Mas aí, irmão, você pode orar por uma pessoa e diz: pastor, eu orei por uma pessoa e ela não foi curada. Isso pode acontecer. Quando é que isso acontece? Em Marcos, capítulo 6. Marcos 6, verso 1. Preste bem atenção, irmão, que quando você for orar, isso pode acontecer na sua vida e você vai dizer assim: e a palavra não funciona? E a minha fé não funciona? Pode gerar isso na sua mente. Mas olha o que diz Marcos capítulo 6, verso 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados de onde lhe vêm essas coisas. E perguntou ele: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco também suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Os próprios irmãos se escandalizavam com Jesus. Verso 4. Jesus diz: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que os profetas não têm honra. Esse pessoal diz assim: santo de casa não faz milagre. Porque as pessoas, como você é de casa, você for orar pelos de casa, não, chama o pastor. É porque as pessoas não acreditam em você. Isso aconteceu com Jesus. Jesus está explicando que os de casa, muitas vezes você é honrado pelos de fora e os de casa não lhe honram. Muitas vezes o pessoal acredita na oração, os de fora, mas os da sua casa não acreditam se você for orar por eles. Aí olha o que Jesus disse, verso 5. E não pôde fazer, irmão, não é que ele não queria, é que ele não pôde. O que é que não pôde? Ele diz: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Por causa de quê? Verso 6 responde: e ficou admirado com a incredulidade deles. Irmão, o que proíbe de uma pessoa não ser curado é a sua própria incredulidade. É quando você não crê no poder da oração. É quando você não crê na palavra de Deus. Irmão, é quando nós damos crédito mais à circunstância do que à palavra. Porque quando os problemas vêm, irmão, a gente diz logo assim: não vai dar certo não. Vai dar certo não. Quando os problemas se levantam, irmão, a gente já pensa logo em desistir, em parar. Mas, irmão, é nesse momento que você tem que colocar a sua fé em prática. É nesse momento, irmão, que você vai entender o poder que há dentro de você. É nesse momento, irmão, não é você que vai correr desse problema, não. É você que tem que botar o diabo para correr. É você, irmão, que tem que se levantar como um gigante na fé. O diabo quer ver você abatido, o diabo quer ver você triste, o diabo quer ver você nas esquinas, o diabo quer contar a sua derrota, mas ao contrário, os seus inimigos vão contemplar a sua vitória. Mas para isso, irmão, eu não posso ficar calado. Tem gente que só fica calado, só abre a boca para chorar. Não é errado chorar não, irmão.
Mas depois do choro, enxugue suas lágrimas e agora decida louvar o Senhor, decida engrandecer o Senhor, e depois das lágrimas diga: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio que não é assim como o diabo diz, é como tua palavra diz. Então, irmão, desistir é muito fácil, irmão. Parar é muito fácil. Por isso que só houve dois que entrou na terra de Canaã, Josué e Caleb. Mas a terra foi prometida para todo Israel, não foi só para dois. Por isso que na igreja não é do mesmo jeito. Você vai ver uns que estão contando vitória e outros contando derrota. Por quê? Porque quando os problemas vêm, pararam. Quando a circunstância veio, desistiram. Mas aqueles que perseveraram, contaram vitória. Quer ver um exemplo bíblico? Moisés, quando saiu do Egito, sabe o que foi que ele encontrou diante dele? Um grande mar vermelho. Agora imagine você com a grande multidão. Imagine se você fosse o pastor daquela igreja. Uma grande multidão diz: Moisés, você trouxe nós do Egito, Moisés. Olha aí o mar vermelho, tem um bocado de velhos, criança aqui, que não sabe nadar, Moisés. Talvez Moisés assim: rapaz, acho que não foi Deus que mandou tirar vocês de lá, não. Talvez pudesse vir dúvida na sua mente. Por quê? Irmão, é nesse momento que você vai descobrir o Deus que você tem, o Pai que você tem. Sabe o que foi que Moisés fez? Já que não foi eu que decidi, já que foi Deus que mandou eu tirar vocês de lá, então vou conversar com ele. A Bíblia diz, irmão, que Moisés orou ao Senhor: Senhor, ó o mar vermelho. Moisés, por que você está aí, Moisés? Se levante, você tem um cajado na mão. Pega o cajado, Moisés, e toque as águas, e o mar vai se abrir, e o meu povo vai marchar. Irmão, Moisés nunca viu alguém pegar um cajado, colocar na água, e o mar se abriu. Mas sabe o que levou Moisés a crer? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então quando ele ouviu, irmão, ele não deixou que dúvida entrasse no seu coração, ele creu. Ele se levantou como um gigante. Quando ele toca o mar, irmão, pega o cajado e toca, o mar se abriu. E o que aconteceu? Miriam pegou um tamborim e começou a tocar, e o pessoal começou a louvar, e saíram, irmão, atravessando o mar vermelho, em terra seca. Por quê? Porque confiaram em Deus. Talvez muitos que estavam ali pensaram em voltar para o Egito. Por isso que tem muitos na igreja pensando em voltar para o mundo também, pensando que há solução. Não, irmão, lá fora só tem bebida, droga, destruição, morte. Lá fora, irmão, tem só o pecado que quer destruir. Lá fora tem o diabo, como diz João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das as tribulações, o Senhor diz para mim e para você: seja forte e corajoso, porque a vitória é certa. Por isso, por 4 vezes, irmãos, os irmãos leu essa passagem de Josué. 4 vezes, irmão, o Senhor diz a Josué: seja forte e corajoso. Sabe por que o Senhor disse isso a ele? Porque ele não sentia nem forte, nem corajoso. Ele não via uma pessoa forte, e ele não via nele um homem o quê? Corajoso. E o Senhor disse: Josué, seja forte e corajoso. Bota aí, Josué capítulo 1. Josué, capítulo 1. Preste bem atenção às vezes que o Senhor fala com ele. A primeira vez no versículo 6. Josué 1:6. Olha o que o Senhor diz: seja forte e o quê? Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja o quê? Forte e muito o quê? Versículo 9 agora. Terceira vez, olha o que ele diz: não fui eu que te ordenei a vocês? Seja forte e o quê? A terceira vez. A última vez, versículo 18: todo aquele que se levantar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens,
seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e o quê? Corajoso. A fé vem pelo? Então seja forte e corajoso. Então nunca diga assim, eu sou fraco. Sabe o que é que Jesus está dizendo para o fraco? Seja forte e pare de dizer que você é fraco. Porque Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. Seja forte, mulher, seja corajoso. Homem, seja forte, seja corajoso. Então, irmão, só os fortes e corajosos é o que conquista nessa vida. Eu tenho conquistado algo na minha vida e tenho incentivado as pessoas a ter fé. Sabe por quê? Todo dia eu tenho ouvido a voz de Deus dizendo para mim, seja forte e corajoso. Irmão, sabe quando é que você precisa ser forte? É muito fácil, irmão, ser forte quando a dívida está paga. É muito fácil ser forte quando você está cheio de saúde. É muito fácil você ser forte quando não tem nenhum vendaval na sua casa. Mas é difícil você ser forte quando alguém diz assim, você não presta, você não vale nada, eu não quero você, você não tem futuro. E isso, irmão, sabe o que é que essas palavras podem causar em você? Levar você a pensar que você é fraco. Essas palavras podem abater você, mas a palavra do Senhor, Isaías 54, versículo 17, olha só o que diz. Isaías 54, versículo 17. Irmão, quando o diabo for usar qualquer pessoa, dizendo que você não tem capaz, dizendo que você é fraco, dizendo que você é fraco, que sua oração não presta, olha o que é que a Bíblia diz, Isaías 54, verso 17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que o acusar. O que é que a Bíblia está dizendo? Isaías compara uma arma com a palavra. Ele está dizendo, assim como os inimigos têm uma arma para se levantar contra você, hoje o inimigo tem uma palavra para dizer que você não pode, que você não tem jeito, mas a Bíblia diz, assim nenhuma arma, nenhuma palavra negativa sobre a sua vida prosperará, não vai se levantar. Por isso que ele diz, esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Então, irmão, não decrete o que o mundo diz, decrete o que a palavra diz. Não decrete o que o seu vizinho diz, o que os seus parentes diz. É igual uma pessoa quando aceita Jesus. Uma pessoa quando aceita, o mundo diz assim, eu não dou uma semana, vai voltar de novo para o mundo. Aí outro diz, eu não dou um mês. Isso aconteceu comigo. E quando eu aceitei, minha própria mãe disse assim, eu não vá para a igreja não, a igreja está tão quietinha, deixa a bichinha lá, não vá não. E quando eu cheguei em casa dizendo que era, irmão, aceitei Jesus, ela disse, meu Deus do céu, isso é brincadeira dele, amanhã está bebendo de novo. E no outro dia eu não estava bebendo, eu estava de pé. E os meus amigos diziam, é só uma semana. Mas eu permaneci de pé. E passou um mês, e o diabo quer determinar a sua vida, irmão. O diabo diz, eu não dou uma semana. Irmão, não é o diabo que vai determinar os seus dias. Deus já determinou os meus dias e os seus dias. E ele diz, eis que grandes planos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Então, irmão, Deus tem um grande pensamento a meu respeito e ao seu respeito. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então renove suas forças no Senhor. Está fraco? Venha para a igreja, leia a palavra, ore, renove as suas forças no Senhor. Irmão, aqui é o melhor lugar para você estar cheio de Deus. Por isso, irmão, Josué não foi fácil. Não foi também para os discípulos. Imagine só, os discípulos passou 3 anos andando com Jesus.
E depois Jesus vai embora e dizer: agora é com vocês, viu? Não é mais comigo, não, é com vocês agora. Já imaginou fosse eu e você? Você dizer: Jesus, não me deixe não, Jesus. Ia cantar aquele hino: não, não me deixe, não me deixe. Não, irmão, ele não deixou você não. Ele apenas capacitou você e enviou. Porque, irmão, no reino de Deus são 4 pilares. Sabe o que é os 4 pilares? Primeiro, ele conquista você, você aceita ele. Segundo, você é consolidado. Terceiro, você é treinado. E em quarto, você é enviado. Então, irmão, por isso que ele diz: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Eu e você, irmão, somos essa pessoa que ele confiou para proclamar a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero orar pela vida da irmã ali. Em cabeça, quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Pode ficar de frente para mim. Fica aqui, a gente vai conversar primeiro. Preste bem atenção. Você sabe por que muitas pessoas não recebem batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo está dentro de você. Ele não vai cair do céu, não. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós. Em segundo lugar, a Bíblia diz que quando a gente ora, você vai ficar cheio do poder de Deus. Cheio. Você vai... Aí o que aconteceu? A Bíblia diz: eu criei, por isso eu falei. Quem fala línguas estranhas é você, não é o Espírito Santo. Ele dá capacidade que você fale. E como é que ele me capacita? Quando ele me enche. Quando o poder vem, eu vou orar por você e vou dizer: